Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Logo mais nós estudaremos sobre a primeira bem-aventurança, Mateus capítulo 5, verso 3. Nós também temos essa bem-aventurança de forma parecida em Lucas 6:20, por exemplo. Vamos estudá-lo logo mais após a introdução, faremos a oração inicial. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Deus, por tudo que nos tem concedido. Pedimos primeiramente perdão por nossas falhas e pecados. Que esteja conosco, nos auxiliando e fortalecendo. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. De início, né, nem todo verso apresenta essa dificuldade que nós vamos apresentar agora, mas eu creio que seja importante cada vez mais nós nos aperfeiçoarmos no conhecimento da palavra de Deus. Então vamos começar logo de início a falar sobre a primeira bem-aventurança. Ela está em Mateus, capítulo 5, verso 3, e diz o seguinte: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Primeira coisa que nos vem à mente, o que significaria ser pobre de espírito? Né? Então vamos pensar, uma pessoa materialmente pobre é uma pessoa que tem poucos recursos materiais, poucos recursos financeiros, uma casa bastante restrita, recursos restritos para comprar as coisas, etc. Então, isso é pobreza material. E uma pessoa espiritualmente pobre? Então, ela teria poucos recursos espirituais. Então, quando você lê a expressão pobres de espírito, eu creio que em parte das pessoas que leem já acende um alerta. Por que seriam bem-aventuradas as pessoas que têm poucos recursos espirituais? Né? Aí nós vamos para Lucas, capítulo 6, verso 20. Veja que também é o contexto de bem-aventurança. Levantando ele os olhos para os seus discípulos, ele quem? Então vamos lá. Nós vemos aqui, chamou os seus discípulos, ficaram cheios de furor e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. E aconteceu que subiu ao monte a orar e passou na noite em oração a Deus. Então nós estamos falando de Jesus. E ele fala, bem-aventurados vós, os pobres, porque vós é o reino do céu. Então, nós vamos considerar o seguinte, que quando ele fala bem-aventurados os pobres, ele está falando da pobreza física. E como é que nós sabemos disso? Porque logo depois ele fala, bem-aventurados vós os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Então ele não está exaltando necessariamente a situação de fome, ele está exaltando o fato de que essas pessoas o estão seguindo, por estarem seguindo, mesmo sendo pobres, mesmo estando em situação de fome, são bem-aventurados porque eles haverão de rir. Ok. Aí, bem-aventurados sois quando vos odiarem, etc., porque rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia. Então aqui nós entendemos que ele não está exaltando a pobreza em si, a fome em si. Ele está exaltando o fato de que essas pessoas pobres e com fome o estão seguindo. E por segui-lo, eles são bem-aventurados, porque haverão de rir, porque vosso é o reino do céu, pela pobreza em si, pela fome em si, não, por seguir a Jesus. Ele fala, mas ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Então o que ele está falando aqui também não é a questão da riqueza em si, mas dos riscos que ela traz, né? No fato de que essas pessoas que são ricas estão fartas e não seguem. Ai de vós que agora rides, porque vos lamentareis e choreis. Então, esse é o ponto que ele está colocando. Então vamos voltar aqui para Mateus. Pobres de espírito. Então ele não está exaltando aqui a pobreza de espírito em si. Então o que ele estaria exaltando? Vamos agora para Apocalipse, por exemplo. Apocalipse capítulo 2, 9. O anjo está falando à igreja de Esmirna. O anjo está falando. E ao anjo da igreja de Esmirna, qual é a mensagem divina? Isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Então Jesus transmite uma mensagem ao anjo da igreja de Esmirna, dizendo, conheço as tuas obras, a tua tribulação e pobreza, mas tu és rico.
Então, bom, vamos pensar o seguinte: pobreza e riqueza. Ele está contrastando pobreza e riqueza. Então, qual é a pobreza aqui? Uma pessoa que está passando tribulação, que é pobre, e ele fala, mas tu és rico. Então, nós temos aqui um contraste entre pobreza física, pobreza material, e riqueza espiritual. Né? Então, aqui ele está exaltando a busca de obediência dessas pessoas que, ele fala, nada temos das coisas que hás de padecer. O diabo lançará alguns de vós na prisão, ser fiéis até a morte. Então ele está falando para pessoas que estão rejeitando, estão lutando contra a blasfêmia dos que se dizem judeus, não são, mas são sinagogas de Satanás. Então aqui ele está se referindo a um contraste entre pobreza física e riqueza espiritual. E, por exemplo, há um contraste entre a pobreza atual e a riqueza futura. Mas como ele fala aqui, tu és, no presente, então ele está se referindo a quê? Ele está se referindo a um contraste entre pobreza física e riqueza espiritual. Bom, agora vamos lá para Apocalipse, capítulo 3, quando Deus fala à igreja de Laodiceia. Ele fala assim: assim porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te da minha boca. Ele fala, como dizes, rico sou, estou enriquecido, nada tenho falta. E não sabes que é desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Bom, então aqui nós temos a opção, por exemplo, de uma pessoa se julgar rica materialmente e ser miserável e pobre espiritualmente. Ou de uma pessoa se julgar rica espiritualmente sem ser. Então ela se julga que não tem necessidade de nada porque é rica materialmente, sendo na verdade miserável e pobre espiritualmente. Ou uma pessoa se julga rica espiritualmente sem ser. Então ela é miserável e pobre. E veja que aqui não é motivo para felicidade, não é motivo para a alegria dessa pessoa. Pelo contrário. Quando ele fala isso, logo mais ele diz, aconselho-te que de mim compre ouros provado no fogo para que te enriqueças. Compres quando? Lá no futuro, no final do mundo? Não, ele está falando para comprarmos a cada dia, para deixarmos de ser pobres espiritualmente. Roupas brancas para que te vistas, não apareça vergonha da tua nudez. Colírio para que vejas. Então veja que ele está aqui dando um contraste, uma diferenciação. E ele está dizendo o seguinte, a pobreza espiritual, a miséria espiritual, não é motivo para felicidade, não é motivo para consideração de autossuficiência, nada disso. Então nós vemos aqui que gradativamente nós estamos tendo problemas com essa ideia de bem-aventurado pobre em espírito ou pobre de espírito, na exaltação da pobreza espiritual em si. Não é isso que está sendo exaltado na Bíblia. Vamos lá na busca agora. Beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. Se uma pessoa bebe da bebida espiritual e bebe da pedra espiritual que é Cristo, ela não pode ser pobre espiritualmente. Ela não vai continuar pobre espiritualmente. E nem isso será motivo de felicidade, o ser pobre espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Bom, o que é uma pessoa espiritual que discerne bem tudo? É uma pessoa espiritualmente rica em Deus. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Comunicar dom espiritual, o que revela riqueza espiritual. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Então aqui ele está contrastando a riqueza espiritual com a pobreza carnal. Se alguém cuida de ser profeta ou espiritual, reconheça que essas coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Ou seja, não há aqui nenhuma ideia de pobreza espiritual. E jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Então aqui é uma ideia de pobreza espiritual, de deturpação espiritual. Ou seja, não há felicidade, não há bem-aventurança na pobreza espiritual em si. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura,
e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Aqui a ideia novamente de riqueza espiritual. Pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual. Ora, se é para ser cheio do conhecimento em toda sabedoria e inteligência espiritual, aqui é a ideia de riqueza espiritual e não de pobreza espiritual. Bom, finalizando, entrando na parte final do estudo, nós vamos aqui no site Bible Hub. A ideia, a Ptokoi, eu não sei exatamente a pronúncia. A ideia é exatamente essa, no significado. Vamos voltar aqui. Diz o seguinte: pobre, destituído, espiritualmente pobre, que tem um senso, de bondade e maldade, ou maldade. Então, que tenha um senso de bondade e maldade, ele dá a ideia para nós que de humildade, e não necessariamente de pobreza em si, mas de humildade. Aí nós temos Mateus 11:5, por exemplo. Mateus 11:5 nos diz: digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os pobres recebem o evangelho. Então, pobreza física. Lucas 6:20, nós já lemos que é pobre fisicamente, por exemplo. Lucas 7:22. Lucas 7:22. Respondendo disse: indo anunciar a João as coisas que viste, que é a mesma coisa que nós lemos lá, Os pobres são evangelizados. 2 Coríntios 6:10. 2 Coríntios 6 aos Coríntios, capítulo 6, verso 10. Como entristecido, mas sempre alegres, como pobres, vamos ler aqui na versão Almeida. Pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Então aqui é um evidente contraste entre pobreza física e riqueza espiritual. Então, como entender a ideia, então, voltando aqui, a expressão bem-aventurados os pobres de espírito? Você já deve ter lido na Bíblia, por exemplo, 2 versos que diz, um diz: Deus não é homem para que minta, nem homem para que se arrependa. E depois você lê assim: e Deus se arrependeu de ter feito o ser humano. E aí você fala assim: bom, isso é contraditório. Como ele pode dizer que não é homem para que minta, e nem homem para que se arrependa, e depois dizer que a Bíblia diz que Deus se arrependeu? A ideia é a mesma desses textos, ou seja, palavras que têm mais de um significado e que o significado dela varia de acordo com o contexto. Então, quando a Bíblia diz Deus não é homem para que minta, nem homem para que se arrependa, a palavra usada ali tem o sentido de dizer que Deus não faz nada de errado, Deus não mente, Deus não comete erros, Deus não transgride as suas próprias determinações para que precise se arrepender por ter feito algo errado. E quando diz, ele se arrependeu de ter criado o ser humano na face da terra, por exemplo, a ideia é de dizer, ele se entristeceu, não porque ele tenha feito algo errado, mas porque o ser humano foi ingrato, o ser humano não soube aproveitar a liberdade que lhe foi dada. Então, não que Deus reconheça como tendo sido um erro, algo errado, algo contrário ao que se deve fazer, o fato dele ter criado. Aqui é a mesma coisa. Aqui a ideia é de humildade. Tanto que boa parte dos comentários, elas dizem o quê? Quando elas vão tratar do assunto, elas transmitem a ideia de reconhecimento de que são pobres. Por exemplo, a Nova Tradução na Linguagem de hoje, entendo eu corretamente, apesar de ter discordâncias a respeito dela. Vamos voltar aqui então à tela total. Então, vamos ver como a Nova Tradução da Linguagem de hoje traduz esse texto. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres. Então, na verdade, uma pessoa que reconhece que é espiritualmente pobre, a ênfase aqui é o quê? A humildade. Reconhece que por si mesma é espiritualmente pobre e só com Deus ela pode ser rica espiritualmente. Então, a ideia aqui não é de exaltar a pobreza espiritual em si, mas de ressaltar
o reconhecimento de que sem Deus uma pessoa é espiritualmente pobre. E que com Deus ela é espiritualmente rica, conforme nós lemos aqui em outros textos. Então, essa é a ideia de humildade. Vamos, então, comentário bíblico adventista do sétimo dia. Podem ser outros comentários também, se você quiser. Do grego tokos, creio eu que seja essa a pronúncia, tokos. Palavra que indica pobreza extrema, de ptasso, é humilhar-se, agachar-se. Então, ou seja, a ideia de humildade, de reconhecimento de que sem Deus somos espiritualmente pobres. Aqueles que são extremamente pobres no sentido espiritual sentem a necessidade daquilo que o reino de Deus tem a lhes oferecer. Aquele que não sente necessidade espiritual, que se acha rico e abastado, não precisa de coisa alguma, é aos olhos de Deus miserável, pobre, cego e nu. Na realidade, aquele que, não tendo uma busca a Deus, se acha assim, ele é pobre, miserável, cego e nu. Agora, não faria sentido Deus nos dar um conselho para comprar elementos para nos enriquecer, para nos vestir e para enxergarmos melhor, se a partir desse conselho nós continuássemos na mesma situação. Então não é a ideia de você não sentir a necessidade, é a ideia de que depois de você ter sentido a necessidade, você deixa de ser pobre espiritualmente, deixa de ser cego espiritualmente, deixa de ser espiritualmente miserável, porque busca a Deus. Então o que o texto do Apocalipse estava condenando não era o fato deles se enxergarem como ricos e abastados, não, era o fato deles se enxergarem ricos e abastados, sendo mornos espiritualmente. Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente, mas é morno, estou a ponto de vomitar-te da boca. Ou seja, sem buscar a vontade de Deus, se julgar por si mesmo rico e abastado. O que é diferente de você se julgar rico e abastado em Deus, depois de ter comprado o ouro espiritual, de ter comprado a veste espiritual, o colírio espiritual, se julgar apto a enxergar em Deus, pelo poder de Deus, você passa a ser rico, e a própria Apocalipse 2,9 mostra, né, a tua pobreza física, e ele fala, mas tu és rico. Então, ou seja, não é a ideia de entender que é rico em Deus que é condenado pela Bíblia, mas a ideia de se considerar rico espiritualmente, ou se considerar suficiente por ser rico materialmente, sem depender de Deus. Essa é a ideia. E tudo isso confirma o quê? Confirma que a ideia do texto não é transmitir a bem-aventurança pela pobreza espiritual em si, mas pela humildade espiritual, pelo reconhecimento de que sem Deus somos espiritualmente pobres, né? Considerando o termo pobre de espírito ou pobre em espírito. Ellen White também ela tem o mesmo, ela traz a mesma ideia no maior discurso de Cristo, né? Nos dias de Cristo, os guias religiosos julgavam-se ricos em tesouros espirituais. E, obviamente, eles se julgavam ricos em situações espirituais, mas o próprio Jesus disse que eles falavam e não faziam. E esse era o grande problema deles, né? Que eles julgavam por si mesmos ricos espiritualmente. Na multidão que cercava Jesus, eu vou continuar ali aqui. A oração do fariseu. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Exprimiu o sentimento de sua classe e em grande parte da nação inteira. Ou seja, pessoas que se julgavam superiores e que na realidade Jesus diz o quê? Olha, eles falam, mas não fazem. Exprimia os sentimentos de sua classe. Mas na multidão havia alguns que tinham a intuição de sua pobreza espiritual. Quando na pesca miraculosa se revelou o poder de Cristo, Pedro rojou-se aos pés do Salvador, exclamando, retira-te de mim, porque sou um homem pecador. Assim, na multidão reunida no monte, havia almas que na presença de sua pureza se sentiam desgraçados, miseráveis, cegas e nuas. Então, essas pessoas, obviamente, elas eram o quê? Espiritualmente humildes em termos espirituais. Reconheciam a sua pobreza espiritual. Então, aqui a ênfase não é na pobreza espiritual, e sim na humildade espiritual. Então, nós temos aqui aquilo que foi traduzido por pobres, o mais adequado ao texto seria o quê? Bem-aventurados os humildes de espírito. Porque os humildes de espírito reconhecem que sem Deus são espiritualmente pobres e com Deus são espiritualmente ricos. Espero que tenha sido útil, espero que tenha auxiliado aí no processo de interpretação bíblica, e agora nós encerramos também com uma oração. Obrigado, Deus, por tudo que nos tem concedido, nos abençoe,
a entender a Tua palavra cada vez mais, nos perdoe por nossas falhas e pecados, que nos entreguemos a Ti como Salvador e Senhor de nossas vidas. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Até o próximo estudo. Deus os abençoe a todos. Graça e paz. Maranata.